Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai ver isso. Hoje estou aqui em Cajati, no hospital, vim trazer minha esposa. Aliás, não vim para o hospital, vim para fazer outras coisas, já aproveitamos para passar ela aqui, né? E agora ela está passando lá. Estou aqui em Cajati, São Paulo. Cajati da palavra indígena, folha grande, né? Da mineradora Bung, que tira minério para várias coisas no país. É uma cidadezinha pequena, mas muito legal. É uma segunda cidade nossa, né? E ali nós estamos nos Alpes dos Concha, Barra do Turvo, mas é divisa com Cajati, né? É divisa, São Paulo, Cajati. Vocês não ligam para aparência aí não, gente. Eu de vez em quando dou uma ajeitada aqui, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus hoje sem chorumelo. Se vocês tiverem alguma coisa, depois vocês perguntam. Nós vamos ver se nós vamos fazer mais para frente sobre os cavaleiros do Apocalipse, que 2 cavalos já saiu. Saiu já o cavalo branco e o cavalo vermelho, já estão disparados aí, gente. É cômico, é romântico, é cenográfico, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, mas é uma coisa muito séria para a humanidade e para o universo. E aí você fala, mas eu vou preocupar com isso. Não, isso é tudo secundário. O que você tem que se preocupar é com a salvação da tua alma. É em fazer o bem ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo. Fala, eu vou ser feliz. Não interessa os problemas do dia a dia, que é necessário a gente trabalhar para comer, é dor, é doença, é cansaço, é ônibus lotado, nada disso não importa. Fala tá gostoso, é calor, fala tá quentinho. E acabou e tá vivo, é uma maravilha estar vivo, gente. Eu até brinquei esses dias com o Senhor Jesus, né, que Jesus falou no Apocalipse, ele fala assim, estive morto e agora estou vivo, né? Eu passei um ano e uns 3, 4 meses, não sei ao certo. Uma hora Deus vai me dar o dia certo que eu fiquei. Não sei se é aprovação, o que é, né? O pessoal fala que é depressão e tal. Minha esposa deu remédio, não adiantava remédio e fiquei do mesmo jeito. Enquanto não deu aquele tempo, e a minha esposa até mesmo falava para mim assim, meu Deus, eu quero meu marido de volta, assim, eu não tenho criança, não tenho filho adolescente para criar. Eu ficava grudado o tempo todo do lado dela, no fogão ali, não podia sair. Ela falava que ia viajar para São Paulo se eu não me mexesse, não fizesse essas coisas, me dava um desespero tremendo. Mas ela fazia aquilo para ver, porque acho que os outros orientavam ela. Fala, faz isso, ele está fingindo, aí ele vai se chacoalhar, ele vai se mexer, e não sei o quê. E eu sempre fui de fazer as coisas, né? Nunca fui de me acovardar com problema nenhum. E ela, quando ela falava para mim, Jonas, amanhã eu quero um dia acordar e ver você bem. E ela sempre ali na oração dela, no terço, no rosário, e lutando na parte física e espiritual, né? E problema de família e tudo, e ela carregando tudo sozinha. Foi uma purificação também para minha mulher, né? Porque ela lúcida tinha que enfrentar aquilo. Eu estava translocado, eu realmente era um terror do inferno. O demônio já mostrando meu canto do inferno. Eu nem era para falar isso aqui agora para vocês, mas já que comecei a falar, vamos falar. Mas antes vamos dizer, hoje dia 12, 13, 14 de abril de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está para acabar. Aí vai começar o dia da justiça divina, que são 6 anos e meio a 7 anos, 7 anos mais ou menos aproximadamente. A justiça divina e está para começar. Já começou na igreja, né? Os cristãos já estão sofrendo, já estão pastando. Os católicos verdadeiros também já estão pastando por causa da sujeirada, da corrupção dentro da igreja, a prostituição, a avacalhação. Lá começa desde a liderança lá em cima. A prostituição que eu falo, gente, não é prostituição com mulher, né? Assim, dos padres, nada disso. Estou falando prostituição no termo espiritual, né? E não só da igreja católica, mas as outras também que foram criadas naquilo lá, né? Que não pode perder, que são ilhas, são galhos separados da igreja, que se separaram por obra de Satanás e do Lutero lá do Beelzebub, Bafomete, são 3 demônios que ajudou a dividir a igreja cristã, que até 1400 por aí, 1500, era uma igreja só cristã. Aliás, 2, né, que Jesus já ficou bravo, que a ortodoxa separou lá por ano 1000 e pouco, 1050. A igreja do Oriente separou, né, que veio da tradição dos apóstolos. Aí Jesus já ficou bravo que se dividiu em 2. E depois em 3 com os protestantes lá na Idade Média, né. Lá por 1500, por aí, né? Com Lutero, Calvino e o diabo com a ajuda do diabo. Porque a igreja, se os cristãos fossem um só no mundo, o mundo estaria bem diferente, bem melhor. Mas tudo é para o bem. Deus permitiu por causa da nossa maldade, safadeza, e tudo é para o bem. Então esses também que estão em igrejas sérias, né?
seja da ortodoxa, seja dos protestantes, dos evangélicos, que são sérios, né, que estão com Jesus mesmo, né? E Jesus considera uma igreja só, que é a que ele fundou em Pedro, né, sob o cajado de Pedro. As outras, querendo ou não, elas estão ligadas nessa árvore, são galhos, e se elas for cortadas e queimadas, elas podem ser jogadas no fogo do inferno, né, se elas vierem descambar, essas igrejas. Mas agora tem gente que acha, não, eu estou nessa igreja tal, eu vou ser salvo, vocês vão para o inferno. Não, eu sou católico, se eu seguir esse ritual tal, eu vou ser salvo. O outro fala, não, você é católico, você é idólatra, vai para o inferno. É tudo burrice. Lógico que tem os erros, tem idolatria aqui e ali, tem idolatria dos evangélicos com pastor, com pregador, com cantor, com um monte de bobagem, e eles acham que não são idólatras. Idolatria é tudo que você põe no lugar do Senhor Jesus Cristo, no lugar de Deus. E nós não colocamos a imagem no lugar de Deus. Eles erram muito achando que os católicos são idólatras. A gente sabe que aquela imagem ali não é Deus. Aquilo ali é como uma foto para nós. Aliás, hoje no Evangelho a gente vai falar sobre isso, né? Que Deus manda Moisés fazer uma imagem de uma serpente e levantar. Entendeu? Então é um instrumento de fé os quadros que a igreja tinha. Porque muitos não sabiam ler, analfabeto, a Bíblia era pouca antes da imprensa. Então tinha as imagens para isso, para ajudar na fé das pessoas, né? Põe um rosto de uma pessoa piedosa como exemplo para nós. Ah, santo, santo, santo é só Jesus. Para de falar besteira. O Senhor Jesus falou, sede santo como eu sou santo. Se você não for santo, você não vai para o céu. O que é ser santo, Jonas? É ser separado, ser santificado no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Não fique confundindo, não. Tudo bem que não tem nada a ver com os santos de outras religiões africanas, né? Que aí é problema deles. O santo deles é o santo deles lá. O nosso santo é outro que não tem nada a ver com os santos das religiões afro e de outras religiões, né? Seja budista, hinduísta, aí cada um tem sua religião, cada um segue o que quer. Se Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa seguir o que quiser, quem sou eu para dizer não vai? Vai, segue, para mim não serve, mas te respeito. Se eu for numa casa do amigo meu, chego lá, ele tem o Bafomete, o bode andróide, tem um demônio ali e diz que é o Deus dele, tudo bem, é o Deus, mas para mim não serve, tá? Ele me convidou, vou até a casa dele, eu estou comigo, meus guardiões estão comigo, meus anjos estão comigo, o meu Deus está comigo e o Deus dele está com ele. Assim fica e respeito, acabou. Se não se bicar, não vier fazer bobagem, não vai ter guerra. Vou respeitar ele. Segue o seu Deus até lá no reino dele. Depois sabe que o reino do demônio é o inferno, né? As trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente, mas cada um segue o Deus que quer e eu vou respeitar. Se a pessoa pedir para mim que quer seguir a minha fé, aí eu vou orientar, vou dar testemunho da minha fé. Se não, segue a sua fé. Se Deus deu liberdade, quem sou eu para querer obrigar as pessoas? E tem que respeitar, viu? Não é chegar a fazer que nem os ignorantes que chegam quebrando imagem aqui e ali, e outro chega e quebra a imagem do diabo. Se o cara está no terreno dele, tem a imagem do diabo dele, ou do Deus dele, que seja lá qual for, você não tem o direito de quebrar e ficar enchendo o saco. Ele está no quintal dele, no terreno dele, ele faz o que ele quiser, ele tem direito legal também, de ter o Deus que ele quiser. É igual os católicos, também tem imagem, não tem esses ignorantes, vai lá e quebra as imagens dos católicos. Que burrice, que ignorância, né? Ignorância agora é crime também, né, fazer isso. Entram dentro das igrejas católicas, vai quebrar as imagens, que burrice. Vai cuidar da sua fé, vai fazer uma caridade para um pobre, vai tirar um mendigo da rua, vai dar comida para um pobre. Deus vai te ouvir muito mais do que você fazer essa bobagem aí. Você vai estar pecando, quebrando a imagem. Mesmo que fosse um diabo, você está pecando. Está entrando no direito legal do outro e vai ser tosquiado. Então vamos aprender a ter bom senso, respeito, segue a sua fé, deixa cada um seguir sua fé. Só não venha fazer o mal para os outros. Igual tem uma religião que às vezes eles fazem os trabalhos deles nas praças públicas e deixam lá tudo sujo. Eu acho que eles querem fazer, faz, tem direito legal. Se a prefeitura permite, né? Todas as religiões fazerem, né? O seu ritual em praça, faça, mas deixe tudo limpo, não deixe sujo, porque é uma coisa pessoal deles, de religião. Aí eles vai e deixa tudo largado a sujeira lá e... Não, fez os seus trabalhos, os seus negócios, depois vai no outro dia, quando der o tempo do seu guia lá, do seu trabalho, vai lá, recolhe tudo e dá o destino que você quiser. Mas não pode largar lá para a prefeitura fazer. No Rio de Janeiro eu achei um absurdo uma praça lá o que fizeram. Fizeram um monte de trabalho, aquela sujeirada, o pessoal da comunidade nem pode usar a praça porque estava cheio de coisa, de resto de ritual, de sujeira e lixo. Entendeu? Então é tudo questão de respeito. Vamos respeitar o direito. Quer ser assim? Então vai ser assim. Vamos tudo no respeito. É na lei. A parte civil tem que ser cumprida. Tá bom, gente? Não era nem falar isso, mas às vezes serve. Que o Espírito Santo nos ilumine, né? Já cortei o fio da meada, eu estava falando de mim, mas isso vamos deixar para outra hora. Quem quiser, vocês peçam também, né? Vocês ficam calados, entra o mundo, sai calado, eu não vou falar nada não. Vocês têm vontade para debater, para discutir, para retrucar, dentro do respeito, né? Dizer, não, Jonas, eu não concordo com isso, com você, com isso, com aquilo outro e tal. Beleza, me prove, me mostre, tem foto, tem ali escrevendo, tem alguém que falou, você foi curado, aconteceu isso com você?
Tem foto de você antes e depois? Tá? Então não viver com churumela. Tá na palavra de Deus? Entendeu? Então é isso. Então eu tive esse perrengue, né? Passei lá nesse sofrimento, esse ano e pouco. E vi como é terrível você tá no inferno, não poder viver, não poder ter o dia a dia, tomar seu cafezinho. Você viver constantemente como se estivesse descendo uma montanha russa assim, ó. E sabe quando dá aquele friozinho na barriga, sua barriga, seu estômago fica solto assim, parece que você está flutuando, descendo constantemente num penhasco, aquela aflição, numa descida, numa montanha russa gigante. Então, é terrível. Só graças ao bom Deus que um dia, quando eu sofria muito, há uns anos atrás, eu pedi a Jesus, por favor, Jesus, né? Tudo por causa de pôr na brecha pela família, né? E também os meus erros. E aí eu falei, Jesus, por favor, pelo menos à noite, me deixa dormir. O Senhor veio na terra, o Senhor sabe como é ruim. O Senhor muitas vezes não pôde dormir, depois tinha que fazer as coisas, tinha que trabalhar pregando o evangelho, tinha que andar, tinha sua missão. Né? As pessoas vinham te procurar, o Senhor sabe como é difícil ser com sono, fazer as coisas muito cansado. Me deixa dormir pelo menos, Senhor Jesus. Na hora assim, ó, apaguei e comecei a babar. Pois nunca mais minha esposa falou, você parece cavalo, dorme até em pé. Então nesse perrengue que eu passei, a minha alegria é esse. E quando dava a hora de dormir, eu quase não saía mal saía do quarto. De dentro do quintal, não saí uma vez nesse ano, um ano e pouco. Celular na gaveta, quase que joguei no brejo, quase joguei o carro no brejo. Quase que queimei e defini todas as minhas coisas, só deixar o necessário. Eu vi como a gente tem muito entulho, muita tranqueira e como até o dinheiro é um laço. Aí quando eu pensava no Neymar, não queria citar o nome dele, mas pensava em todo o dinheiro dele, eu pensava assim, eu ter o dinheiro dele, a fama dele, me dava agonia, me dava desespero. É um grande laço para ele, é um grande laço, é um grande sofrimento, um tormento para ele. Vocês falam, Jonas, você é louco. Não, é um grande tormento. Se você perguntar para o fundo do coração dele num cantinho, ele vai dizer para você que é um grande tormento. Qual a sua maior alegria, Neymar? O que você queria? O seu sonho? Olha que ele tem dinheiro para fazer o que quiser. Ah, meu sonho era pegar uma motinha de manhã, sair com os manos, para a gente ir lá tomar um cafezinho, tomar um negocinho, depois eu ia fazer corrida de Uber de moto, fazer entrega de alimento, o iFood, ia prestar serviço junto com os irmãos de moto, comprar uma motinha boa, eu mesmo mexer na moto em casa. Esse era o maior sonho dele. Sem ser conhecido por ninguém, sem ninguém estar batendo palma, sem estar com um monte de dinheiro, com um monte de dor de cabeça, nada disso, tá bom? Desculpa, gente, vamos pro evangelho. Nada de prosa. Agora, dessas coisas aí que eu falo, se vocês quiserem mais detalhes, pergunte aí, peço. Eu vou fazer com gosto, tá bom? Eu estou querendo montar uma comunidade do WhatsApp, aí quem quiser se inscrever, entrar nesse WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp, eu vou fazer. Eu vi que dá para fazer uma comunidade, aí dá para ter, parece que 2.000 pessoas ali, tá bom? E vamos debatendo, vamos se apegando a Jesus Cristo. Jesus é real, ele existe, ele é felicidade em cima de felicidade para quem for procurar ele. Não interessa o problema do corpo, dor, nada disso. Esse dia mesmo falei para Jesus, Jesus, realmente o corpo não... Hoje de manhã falei. O corpo nada presta para esse assunto e não liga para a doença, não liga para nada disso, corpo. É lógico que o Senhor vai nos curando, vai nos libertando. À medida que nós libertamos nossa mente, nosso coração, que nós liberamos perdão, que nós perdoamos primeiro, e depois pedimos perdão, vai nos libertando. Então nós vamos tendo cada vez mais felicidade, mais alegria. É um espetáculo. E é muito gostoso. É glória em cima de glória. Eu levanto de manhã, antes quando a gente levantava com agonia, quando abriu o sol assim de segunda-feira, dava aquela agonia. Eu fico ansioso para acordar logo na segunda-feira. Na segunda-feira cedo, graças ao bom Jesus, estou acordando 3, 4 horas, às vezes 5 horas da manhã, já 6 horas eu já estou de pé, às vezes 5h30 já estou de pé, lá mexendo na horta e falo assim, nossa, aí o pessoal vem reclamar, tem tanta coisa para fazer, tem isso, aquilo, outro, aí eu levanto, mas é de sincero, de coração, não é historinha não. Eu falo, nossa, que delícia, tem muita coisa gostosa para fazer. Ah, Jonas, um exemplo, desde fazer o cafezinho, desde limpar aquela loucinha de manhã, eu e minha esposa não deixamos nada na pia, nem à noite, nem de manhã, nem meu pai tá velhinho lá, 200 anos, e ele faz o café dele, se vira sozinho, lava a louça dele, deixa limpinha a pia, passa rodo, deixa sequinha a pia, guarda as coisas dele, tudo, não deixa nada. E então desde eu fazer isso, deixar bem arrumadinho, limpar, tomar meu café, fazer o café para minha mulher, tudo, é uma delícia. Aí eu falo, tem muitas coisas gostosas para fazer hoje, nem sei qual que eu começo, Jesus, estou ansioso. E tudo se torna bom, gostoso, agradável e bem feito, tá bom? E aí Deus vai mandando coisa boa em cima de coisa boa, alegria em cima de alegria. Porque a Bíblia não fala assim, um abismo chama outro abismo, uma desgraça chama uma desgraça. E se o mal, que é imperfeito, um abismo chama outro, que dirá o bem, as coisas de Jesus, a felicidade,
uma alegria traz outra alegria, uma felicidade traz outra alegria, uma bondade traz outra bondade, muito mais. É isso que eu falo para Jesus. Entendeu? Então é isso, gente, tá bom? Vamos nos alegrar por esse dia que de antemão Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos. E vamos ser felizes. Procure ser feliz nas pequenas coisas. Felicidade não é não ter contrariedade, não ter isso, aquilo outro. Não, felicidade é você estar feliz dentro de você. Falar como a mãe de Jesus, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E aliás, o meu espírito exulta em Deus, muito mais agora com o Espírito Santo, que nós terminamos a Páscoa na nossa liturgia, e agora vamos entrar nessa expectativa da vinda do Espírito Santo que Jesus prometeu, que ele ia estar dentro de nós. Que o Espírito Santo vai retornar para nós, vai estar dentro do nosso espírito, da nossa alma. Essa alegria, essa fonte de água de viva, os apóstolos estão nessa expectativa, nós também. E aí Jesus vai subir para os céus, e quando ele subir para os céus, que ainda ele está na terra, ele vai ficar 40 dias até o Pentecostes na terra. Aí um pouquinho antes do Pentecostes ele sobe. Não sei o dia certo, mas Deus tem tudo certo. Jesus falou que ele faz tudo com propósito, tudo que foi criado é com propósito. Um bichinho, um animal, uma grama, tudo, mesmo aquilo que a gente acha ruim, tudo tem propósito, ele falou. Tudo, nada é criado avacalhado de qualquer jeito. E até as ações dele, a data, dia, hora, é tudo com propósito certinho. Então ele ficou, e quando ele subiu, aí o Espírito Santo veio. E é isso que nós vamos ver na leitura já. Tá bom, gente? Nós estamos então nessa... Porque primeiro nós estávamos na expectativa da morte de Jesus, a tristeza, e alegre, porque ali ele ia trazer a remissão do mundo, como ele falou. Como ansiei começar a Páscoa com vocês. Quando ele fez a última ceia, instituiu a Eucaristia, o corpo e o sangue dele, né? Ele falou que ansiou, que estava ansioso para fazer logo essa Eucaristia e para receber esse batismo de fogo, esse batismo de cruz, de sacrifício. Ele falou que estava ansioso também para receber esse batismo, para morrer logo na cruz. Por quê? Para nos salvar, para nos resgatar, libertar toda a humanidade, para ir buscar lá desde Adão, entrar no Hades lá e fazer aquele cortejo espetacular com as almas que estavam lá aguardando. Não podiam subir ao céu, como nós vamos ver, ninguém subiu ao céu, senão aquele que estava no céu, que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois que ele abriu os céus, daí sim eles puderam entrar. Mas aonde estava? Falou que Abraão estava no paraíso, mas era um lugar separado. No seio de Abraão estava Lázaro morrendo. As almas não ficam dormindo, não ficam no pó, não ficam lá, sei lá, dentro do túmulo lá jogando xadrez, que nem o Penadinho, que nem o Vampirinho lá jogando xadrez, batendo papo, jogando carta. Gente, vamos lá. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Jesus. Que a tua palavra possa entrar em nosso coração e produzir efeito. Fazer a obra que ela tem que fazer, como tu falaste mesmo, Senhor Jesus. Se a tua palavra entra mesmo, se a gente aceita, ela faz aquilo que foi destinado e transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida. A tua palavra transforma a nossa vida, Senhor Jesus. É isso que é dito. E nós cremos nisso, sim. Muito obrigado, Senhor. Então, gente, vamos lá ver rapidinho, que eu já fiquei com muita resenha, né? Tem um pregador aí, diz que é pregador, né? Eu não vou dar mais detalhes, porque senão vou identificar quem é ele. Então ele fala assim, não venha com resenha. E ele só fica com resenha. Fala, e você fica só com resenha? Fala de Jesus logo, fala do Evangelho, para de historinha, para de resenha. As palavras que a gente fala voltam contra a gente, né? Se não prestar atenção. Então vamos lá, é João... Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículo do 1 em diante. E eu vou juntar a liturgia de ontem e de hoje, tá? Hoje é 14 de abril de 2026, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A temperatura não dá para mim saber, que eu não estou perto do meu reloginho, mas eu sei que está bem quentinho aqui. Em Cajati é um lugar de baixa altitude, é quente, é interior, quase no nível do mar, acho que tem uns 40 metros acima do nível do mar só. Então é quente, né? Lá nos nossos Alpes suíços, lá é alto, é fresquinho, gostoso. Então vamos lá. Então eu vou fazer as duas liturgias, de ontem e de hoje, junto, porque ele vai na mesma conversa aqui com Nicodemos. Jesus conversa com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, lembra, os mestres da lei, que a gente até comentou, e Jesus até virou xingamento hoje em dia, a gente falar que pegar e falar para um religioso, você é um fariseu. Virou um xingamento, mas na época era assim, é um mestre da lei, olha, ele é um fariseu, né? Ele é um ministro, vamos dizer assim, como se fosse, né? Ou é um príncipe da lei, né? Hoje em dia falar fariseu é xingamento, né? Chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, tá vendo? Foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite?
Pode ser com vergonha para os outros não ver, porque os outros todos eram contra Jesus. Falava que era a gentalha que seguia Jesus, que gente de inteligência não seguia Jesus. E a arrogância soberba deles, em vez de se abaixar, em vez de investigar Jesus, em vez de conversar com ele, perguntar a origem dele e aceitar e reconhecer ele como Salvador, não, por orgulho, por medo de perder o poder, igual Herodes, que tentou matar o bebê, aliás, matou um monte de criança com medo de perder o poder. Esse sem vergonha também, com medo de perder o poder religioso, o prestígio, para ver como eles não estavam com Deus, eles estavam mais interessados em poder e prestígio. Quem tem Jesus é humilde, e aquele que é humilde é exaltado. Isso o Senhor Jesus falou, ensinou, mas eles parecem que fica cegado, né, pelo pecado e pelo orgulho. Então foi ter de noite com Jesus, né, com medo que os outros vissem ele e tal, e disse-lhe, Rabi, que é mestre, né? Sabemos que é um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esse milagre que faz se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Tá vendo? Nós temos que nascer de novo. Eu nasci de novo. Esses dias depois que eu passei nesse perrengue danado aí, nessa escuridão, eu falei para Jesus, ô Senhor Jesus, eu me converti, Senhor Jesus, agora eu acredito. Ah, agora você acredita, né, sem vergonha? Eu sempre acreditei, mas aumentou minha fé, entendeu? É esse nascer de novo, você tem que nascer o teu espírito, nascer. Você de todo o coração, você vestir a camisa do Evangelho de Jesus, da Boa Nova. Vestir a camisa de Deus, da salvação no sangue de Jesus, assumir essa aliança, assumir essa esposa que o mundo rejeita, entendeu? Assumir Jesus Cristo que o mundo moderno, o mundo dito descolado rejeita. Deixa para lá, não quero usar palavras execráveis. Mas entendeu? Então é isso, é se converter, é o que Jesus falou, nascer de novo, né? Aí Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer de novo, sendo velho, entendeu? É lógico que Jesus está falando de uma forma simbólica, esse ignorante não está. Aliás, simbólica não. Eu já falei para vocês, tudo que Jesus fala aqui, vocês peguem e levem para o lado espiritual. Porque Jesus está usando coisas humanas, tipos humanos de linguagem, para falar de coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Então Jesus está falando de algo sobrenatural, que vai além dessa vida, vai além da morte, né? Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água, o que é a água? É o batismo, é se inserido na aliança. A água em si, renascer, é inserir na aliança. Essa água é a água espiritual, é a água de aceitar a aliança de Jesus, o sangue de Jesus na cruz, a redenção dele, a aliança de Deus conosco no sangue de Jesus. Essa é a água. A água é esse sentido do batismo, é esse o batismo, é você fazer um contrato, fazer um acordo, uma aliança, um pacto com Deus, entendeu? Aceitar esse sangue redentor de Jesus, aceitar essa nova aliança, ficar debaixo dele. É isso que significa a água aqui, ó. E nascer do Espírito, o que é? O batismo com o Espírito Santo, que nós estamos na expectativa, os apóstolos também, para receber esse Espírito Santo. Então, quem não receber essa água, esse batismo, essa concordância com a salvação, por quê? E por que, João, você fala assim? Porque às vezes o evangélico protestante fala, não, tem que enfiar debaixo da água e sair. O outro fala, não. A Igreja Católica, com inteligência, põe um pouquinho de água só, representando isso, uma água abençoada. Bento, aliás, já foi Bento, quando Jesus entrou na água para ser batizado, ele abençoou todas as águas do mundo todo, entendeu? Jesus abençoou todas as águas. E ali, então, aí derrama só um pouquinho da água na cabeça, porque não precisa muito. O ladrão na cruz, o ladrão arrependido, não é bom ladrão, porque ladrão não é bom, é arrependido. Ele tem um coração contrito, arrependido. Jesus tinha água ali para batizar ele, e o que aconteceu com o ladrão? O que o Senhor Jesus falou para ele? Porque o ladrão seguiu 3 passos. Ele reconheceu o pecador, se arrependeu, reconheceu Jesus como Senhor Salvador, e pediu para Jesus, se arrependeu, achou justa a pena que ele estava levando e pediu a Jesus que lembrasse dele, reconheceu Jesus como Senhor Salvador. O que aconteceu? O Senhor Jesus falou para ele, ainda hoje, não adianta os evangélicos protestantes querer mudar essa palavra, quem fala que as pessoas ficam dormindo, depois que morrem, ficam no pó dormindo, que é conversa fiada. É que naquela época eles usavam a mesma palavra, tanto para dormir como para morrer, como para a morte. Então Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, não falou no céu. Tá vendo que Jesus falou no paraíso? Isso aí é um estudo que eu tenho feito e o Espírito Santo me confirma que é justo esse estudo. Porque ninguém podia subir aos céus, a não ser depois, né, que Jesus, desses 40 dias que Jesus subiu, que ele entrou no céu dos céus, aí sim os outros puderam entrar.
Mas ia ficar lá no seio de Abraão, num lugar no paraíso, no jardim do Éden, que estava escondido do ser humano, e está escondido até hoje, vai ser aberto para nós logo, logo, daqui uns anos novamente. Então Jesus diz assim, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né? Não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, carnudo, né? Que nasceu da carne, é só da coisa humana, mundana, né? Aprende as coisas do mundo, então é mundano. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você viu? Aqui está Espírito em letra maiúscula e Espírito com letra minúscula. Quem nasceu do Espírito Santo é Espírito com letra maiúscula, que é o nosso Espírito, que Deus sopra sobre nós e dá vida sobre nós. Não tem maravilhas de que eu te tenha dito isso, necessário vos é nascer de novo. Então é necessário que a gente nasça de novo, com esse batismo do Espírito Santo, da água primeiro, né, que é aceitar o Senhor Jesus, a aliança, né, no corpo e sangue dele, é isso que significa o batismo. E a gente batiza os filhos pequenos já para inserir nessa aliança, porque nós temos autoridade espiritual sobre os filhos, e funciona muito o batismo de criança, viu, seus evangélicos? Funciona muito, porque eles já ficam protegidos dos demônios. Eu já vi os demônios falar que não podia mexer naquele túmulo, porque a criança tinha morrido, mas ela era batizada. Então os demônios, num ritual que eles foram fazer lá, o demônio falou, não, esse aí não. Não quis mexer na criança porque tinha o batismo. Depois, quando a criança se torna maioridade, a nossa sábia igreja, aí tem lá a confirmação, que é a crisma. Para a criança confirmar esse batismo e essa fé. Quando tem consciência da razão. Porque o nosso batismo não é para arrependimento de pecado, como falam os crentes. Para arrependimento de pecado, nós temos a confissão para limpar os pecados, o nosso remorso, nosso arrependimento, nossa penitência. Isso aí limpa os nossos pecados em Jesus Cristo. Então esse batismo, gente, não confunda o batismo nosso de criança com o batismo de arrependimento de pecado. Entendeu? Porque esse batismo nosso é para inserir na aliança. Assim como Abraão, como Deus falou na primeira aliança com Abraão, que era para circuncidar as crianças pequenas. Dos homens, as mulheres eram apresentadas e os homens era feito um ritual de circuncisão do prepúcio, como se fosse a operação de fimose hoje, para dizer que era consagrado a Deus, era o batismo das crianças, então eles ficavam protegidos dos demônios. E a criança não tinha ali, não era de pecado, era para inserir naquela aliança. Da mesma forma, esse batismo católico nosso é para inserir nessa aliança, na cruz de Jesus, que o pai e a mãe têm direito legal e espiritual e podem decidir pelos filhos pequenos. Então insere na aliança, não é batismo de arrependimento de pecado. É lógico que limpa o pecado original, mas não é por arrependimento. Então ele vai dizendo aqui, não te maravilhes de que eu te tenha dito isso, o Senhor Jesus fala. Necessário vos é nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, em letra maiúscula aqui, Espírito Santo. E a palavra ruá, espírito, era a mesma na linguagem dele lá. Por isso que tem um trocadilho aqui, que a gente não entende bem. Replicou-lhe Nicodemos, como você pode fazer isso? Disse Jesus, és doutor em Israel e ignora essas coisas, tá vendo? É doutor do quê? Era conhecedor da lei, né? Doutor da lei e não conhecia isso. Quer dizer, ele não conhecia espiritual, ele conhecia das coisas humanas, ritual humano só. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e dando testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, olha o que Jesus fala aqui, eu falo isso para muita gente, e vocês não creem, não entendem, como crereis, como você vai crer nas coisas espirituais celestiais, que são espetaculares? Eu também tenho coisa espiritual aqui, que eu nem falo porque as pessoas vão dizer que eu sou louco, não enxerga, não entende. Mais para frente, quem sabe, a gente vai começar a pôr aqui as coisas espirituais sobrenaturais. Como o mundo espiritual é bem mais amplo e mais diferente do nosso, vamos dizer assim, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, tá vendo? Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, Jesus. Tá vendo? Levantou a serpente para eles pararem de ser picados pela serpente. Jesus se fez serpente, Jesus se fez pecado no nosso lugar, por isso que ele foi levantado. E o nosso pecado estava ali nele. Então quem olha para a cruz, aceita a cruz, é limpo dos seus pecados e é curado. É liberto do Satanás, do veneno das trevas. Foi o que aconteceu, eles eram libertos do veneno da cobra e eram curados. Gente, eu vou encerrar porque vai dar 30 minutos, o YouTube vai cortar a gente aqui, não sei porque eles fazem isso. Mas tá bom, a gente continua depois, tá bom? Eu parei aqui no 14, depois a gente vai fazer outro vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que essa palavra traga cura e libertação para você e para a tua família. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, gente.